Que atuação do Palmeiras contra o Internacional, gente. Um primeiro tempo avassalador. Um primeiro tempo onde o Vitor Roque, ele faz 3 gols, né, em menos de 45 minutos. Ele firma a sua grande fase, né, pelo Palmeiras. E o Vitor Roque mostrando que pode sim ter valido a pena o gasto de 25 milhões e 500 mil euros na sua compra. O Vitor Roque, gente, desde que ele começou a jogar ao lado do Flaco Lopes, é bom a gente deixar isso claro, desde que o Vitor Roque começou a jogar, a fazer dupla de ataque com o Flaco Lopes, são 10 participações em gols em 7 jogos. É impressionante o crescimento do Vitor Roque jogando com o Flaco Lopes. É bom a gente chamar atenção também para as atuações do Flaco. Ontem mesmo ele deu um passe lindo, né, para o primeiro gol do Vitor Roque. É uma dupla que vai se encaixando nesse Palmeiras e é um Palmeiras que chega a 10 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, hein? O Palmeiras, assim como o Flamengo, emplacou na hora que tinha que emplacar. É bom a gente deixar isso claro. Na hora que precisava emplacar, na hora dos títulos mais importantes, Libertadores e Campeonato Brasileiro, bicho pegando, o Palmeiras emplacou, o Palmeiras está jogando bem, o Palmeiras está se impondo em todos os jogos, conseguindo fazer, gente, 4-0 no Internacional. Que eu sei que está numa fase ridícula, está numa fase ruim, mas é um adversário chato. É um adversário complicado. E o Palmeiras não tomou conhecimento. O tigrinho, né, como se fala, eu digo aqui, eu cheguei a questionar muito. Eu não sou frouxo, não. Eu sou sujeito homem. Quando eu falo alguma coisa, eu assumo. E eu dizia aqui que o Vitor Roque não estava entregando. Será que o Vitor Roque vai valer os 25 milhões e 500 mil euros? Jogador mais caro da história do futebol. E agora eu estou aqui elogiando e muito, porque se eu questionei, se eu perguntei se o Vitor Roque iria ou não render o esperado para quem foi o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, ele está começando a mostrar, e que bom que está começando a mostrar. Porque esse moleque, ele foi muito bem no começo da carreira dele, explodiu ali no Cruzeiro, depois foi para o Atlético Paranaense, também teve destaque. Vampeta elogiou muito o Vitor Roque, tanto no bate-pronto quanto no canelada. E agora, esse moleque que foi tão mal na Europa, nisso eu discordo do Vamp, que ele diz, não dá para dizer que ele foi mal na Europa. Dá, pô. Ele foi para o Barcelona, não rendeu. Ele foi para o Betis, não rendeu. Não decolou na Europa. Pode ser que ele venha a decolar num próximo clube. Ele é muito novo, mas na Europa ele foi mal. Volta para o Brasil sob desconfiança, começa mal e agora tem esses números aí absurdos. 10 participações em gols nos últimos 7 jogos jogando ao lado do Flaco Lopes. Vamos falar desse Palmeiras que tá avassalador. Vamos falar dessa fase impressionante do Vitor Roque depois de desconfiança. Mais uma coisa é muito importante. É muito importante a gente deixar claro. O Flamengo precisa vencer hoje, porque nesse momento, tá? Nesse momento, o Palmeiras está a 1 ponto do Flamengo. Palmeiras está a 1 ponto do Flamengo nesse momento, com o mesmo número de jogos. Palmeiras tem um jogo a menos, se você for calcular que o Flamengo joga hoje. O Palmeiras tem uma rodada a menos aí que o Flamengo, que ele pode encostar. Então o Flamengo não pode perder ponto hoje. É um jogo que traz mais recordações, se eu não me engano, são muitos anos, 28 anos, né, do Flamengo sem ganhar no Alfredo Jaconi. Mas hoje, com o futebol que está mostrando nos últimos jogos, o Flamengo precisa vencer
até porque perdeu aqueles pontos preciosos naquele pênalti mequetrefe, naquele pênalti ridículo que conseguiram marcar para o Flamengo no jogo contra o Grêmio. O Flamengo perdeu pontos preciosos naquele jogo contra o Grêmio no Maracanã, né? Por causa de uma arbitragem fajuta do Campeonato Brasileiro, e hoje o Flamengo precisa vencer fora de casa para não deixar o Palmeiras poder ultrapassá-lo se vencer o jogo que tem a meta. Eu vou começar por você, porque você sempre defendeu muito o Vitor Roque. E aí eu tenho que ser justo. Às vezes acho até que uma defesa exagerada. Quando você dizia, não dá para dizer que ele foi mal na Europa. Para mim, dá. Na Europa ele não rendeu. Ué, ele foi como uma grande promessa. Não decolou no Barcelona, não decolou no Betis. Para mim, foi um fracasso dele ali na Europa por enquanto. Mas você sempre disse, Vamp, cara, é cedo para falar do moleque. O moleque joga muito futebol. E até quando ele voltou para o Palmeiras, que eu mesmo dizia, será que ele vai decolar? Você dizia, eu acho que vai, tem que dar tempo. E outra coisa, né, Vamp? Tem que elogiar esse Palmeiras. Porque o Palmeiras é um clube que deixa o jogador ganhar confiança. É impressionante. O Palmeiras não vai em pressão de torcedor. O Abel Ferreira não barra o cara porque o torcedor tá pedindo para barrar. Eu acho que o Abel tem muito mérito nisso também, né, Vamp? De ter mantido o Vitor Roque, de ter esperado o moleque ganhar confiança, e agora ele tem esses números aí surreais que eu falei, Vamp. Ó, o Vitor Roque, nesse momento, 10 participações em gol em 7 jogos. 6 gols marcados e 4 assistências, desde que ele começou a jogar com o Flaco Lopes, Vamp. Ontem, só no primeiro tempo, 3 gols, e o moleque também teve 5 finalizações e 2 passes decisivos. É bom ver, né, Vamp, que esse moleque tá voltando. Seria muito ruim um talento como esse ser desperdiçado na carreira. Boa tarde, Tico, Mauro, Flávio, boa tarde a todos, né? Muita calma, né? Talvez por ser um... Primeiro, vamos lá, primeira ida dele para a Europa, né? Ele sai do Atlético Paranaense e vai para o Barcelona. O Barcelona tinha lá o atacante que está lá até hoje, lá jogando titular absoluto do ataque, que é o Lewandowski, 2 vezes melhor do mundo, capitão da seleção polonesa, né? Joga ao lado do Rafinha, tem o Yamal, e aí um garoto de 17 anos, né? Completou agora, eu acho que o Vitor Roque fez 19 anos, não tem nem 2 meses, foi 20 anos agora, vai para um time daquele nível do Barcelona,